com o coração, meu Pai, com preocupação das coisas do passado. O Senhor Deus, meu Pai, através da palavra, meu Pai, que o Senhor nos colocou, meu Pai, na mente e no coração do Denis nessa noite, vai fazer, Senhor, que nós possamos esquecer tudo, meu Pai, e que possamos, meu Pai, sair daqui renovados, transformados com o poder que há na sua palavra, Senhor. Senhor, eu peço também que o Senhor Deus venha estar cuidando, meu Pai, daqueles que ficaram em suas casas, meu Pai, na sua casa, na casa do Denis, a sua esposa, a sua filha, todo o seu parentesco, meu Pai, que o Senhor Deus venha estar com as suas mãos sobre a vida dele, Senhor. Meu Pai, eu coloco a vida do Denis nas suas mãos, meu Pai. Fala com cada coração aqui nessa noite. Em nome do teu filho amado, é o que eu te peço e agradeço. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Boa noite, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Graças a Deus estamos felizes porque o Senhor Jesus é bom e eterna a sua misericórdia. A oração de um justo pode muito aos seus efeitos. Amém? Cadê os homens justos aqui nessa noite? Cadê os homens cheios do Espírito Santo nessa noite? Só pentecostal, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Uma temática maravilhosa, uma temática onde fala sobre a família, fala sobre a oração. É isso, irmãos, que nós estamos precisando. Fala-se muito em aumento de cristãos no Brasil, mas nós temos observado que os cultos de oração são os menos frequentados pelas pessoas. Mas nós estamos aqui nessa noite como homens de joelho para que a nossa família esteja de pé. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abra comigo, por favor, Efésios capítulo de número 3, versículo de número 14 e versículo de número 15, para a nossa meditação. Enquanto vocês localizam, eu quero agradecer a Deus por essa rica e poderosa oportunidade. Agradeço também ao meu amigo, o nosso irmão Alisson, que Deus te abençoe pelo convite, abençoe a sua família, a sua casa, ao pastor desse ministério, que Deus abençoe, o irmão que dirigiu aqui, que me antecedeu, que Deus abençoe a todos. Amém? Quem encontrou diz um amém bem forte. Está fraco, irmãos? Vamos lá? Diz amém? Diz assim o texto sagrado: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Amém? Somente até aqui. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela Escritura. Obrigado, Senhor, pelo texto sagrado. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, Senhor, de cada homem, Senhor, representando a sua família, representando a sua casa, representando o seu trabalho, representando a nação brasileira, representando, meu Pai querido, aonde nós plantamos, ó Pai, a planta dos nossos pés. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos direciona uma palavra vinda do trono da tua graça, Senhor. Nos direciona, Senhor, agora uma palavra que venha responder aquele, meu Pai, que está há muito tempo clamando e orando, Senhor, e ainda não alcançou uma resposta. Ó Deus querido, que através dessa mensagem, meu Pai, o Senhor possa despertar aquele que está desanimado, fortalecer aquele que está fraco, dar coragem, meu Pai, àquele, meu Pai, que está com medo, e levantar, ó Deus, aquele que está caído. Meu Deus, é por esta causa que nós nos colocamos em oração nesse momento, Senhor, para que o Senhor venha ter liberdade em nosso meio, Senhor, para batizar, para renovar, para curar, para salvar. Ó Deus querido, aqui é o seu lugar de destaque, Senhor Jesus. Portanto, Senhor, tenha liberdade, faz o teu mover, faça o teu querer, agindo o Senhor, quem impedirá, Senhor? Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. E todos os irmãos diz amém. Pode tomar o seu assento, glorificando ao Senhor Jesus, porque Ele é bom e Ele é maravilhoso. Queridos irmãos, noiva do Cordeiro, nós estamos diante de um texto sagrado muito maravilhoso, e quando nós falamos de homens de oração, nós olhamos para o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso maior exemplo na oração. Nós bem sabemos que Jesus Cristo, ele não necessitava de orar, porque ele era plenamente Deus e plenamente homem, mas como homem, ele orava, ele se entregava e ele não perdia a sua intimidade com Deus. Nós também olhamos para outro homem de oração, que é o apóstolo Paulo, e às vezes nós comparamos a nossa vida e o nosso ministério com o ministério de Paulo,
e nós deparamos algumas necessidades e algumas falhas em nosso ministério. Eu falo de mim mesmo. Quando nós deparamos com este homem, quem era o apóstolo Paulo? Ele era um homem que, por ser judeu, ele participava ali da classe da religião dos fariseus, aonde ele era conhecido como Saulo, seu nome hebraico, seu nome judeu. E quando ele começa agora a exercer o seu ministério ali no meio dos fariseus, a Bíblia vai dizer que ele era perseguidor da igreja, ele era perseguidor dos primeiros cristãos, porque a Bíblia vai dizer no livro de Atos dos Apóstolos, que quando começa a história de Saulo, ele estava consentindo na morte de um outro homem, de um outro jovem, de nome Estevão, um diácono, cheio do Espírito Santo, cheio de poder e de uma boa reputação. Aonde Estevão passava, as pessoas logo viam que tinha unção, tinha Espírito Santo na vida dele, que aonde ele passava, sinais e prodígios aconteciam. E agora Estevão está morrendo porque ele não abre mão da verdade, e o homem de Deus é dessa forma. O homem de Deus, ele não abre mão da verdade, ele morre pela verdade. Ele vive pela verdade. E que verdade é essa, senão as Escrituras? Porque é Jesus mesmo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu estou vendo aqui uma multidão de homens que foram libertos pelo sangue de Jesus. Porque se você não tivesse sido liberto, talvez agora você estaria na prostituição, estaria no adultério, estaria agora no boteco, talvez até nas drogas. Mas você está aqui no culto de homens, orando, intercedendo pela sua família, orando, intercedendo pela sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que nós somos alegres e estamos felizes de ver tantos homens aqui que, como líderes e sacerdotes dentro da sua casa, ou olham para o exemplo de Jesus e olham para o exemplo de Paulo, e mesmo vendo que o início de Paulo, ele não começou bem, mas ele teve um fim bom, um fim que na ótica do homem não é bom. Porque se nós formos ver a teologia da prosperidade, que diz que o homem, ele precisa ter riqueza, precisa ter fama, precisa ter carro, precisa ter casa, precisa ter status, Paulo, ele vai acabar o seu ministério totalmente ao contrário. Mas antes de falar o final de Paulo, vamos para o começo. Perseguindo, consentindo na morte de Estevão, mas agora ele vai trazer cartas para perseguir o povo de Deus. Só que, irmãos, quando alguém está perseguindo o povo de Deus, quando alguém está perseguindo você, quando alguém está perseguindo a sua casa, a sua família, a igreja, não está perseguindo unicamente você, está perseguindo o próprio Deus, aleluia. E a Bíblia vai dizer que ele vai trazendo cartas rumo a Damasco para prender os cristãos, mas no meio do caminho sai o general de guerra, no meio do caminho sai Jesus Cristo, grandão da Galileia, e bate de frente com ele. A Bíblia diz que ele cai por terra. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus diz para ele: Saulo, Saulo, aleluia. E aí ele vai dizer para ele: quem és tu a quem me persegues? Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque Saulo não estava perseguindo unicamente a igreja, mas estava perseguindo o próprio Deus. Porque quem persegue você, irmão, está procurando guerra contra o próprio Deus. Só que o que mais interessante, o que chama muito a minha atenção quando o Senhor chama o apóstolo Paulo, ainda como Saulo, um líder influente no meio dos fariseus, é que Deus gosta de homem corajoso, que Deus gosta de homem brabo, que Deus gosta de homem que diz que não chora. É esses que Deus gosta, porque o valente, quando se depara diante de Deus, ele tem que dobrar o joelho, aleluia, tem que dobrar e prostrar diante dele. Paulo era o valente, era o corajoso, era o perseguidor, era aquele que prendia, mas quando encontrou com Jesus Cristo de Nazaré, ele teve que se curvar, reverenciar, e como o nosso irmão que estava louvando bem disse aqui, ele ficou cego, porque a sua vida antes de Cristo era uma cegueira, mas depois que ele teve o encontro com Jesus, aleluia, a vida dele mudou, a história dele mudou, agora ele passou a ver de verdade, aleluia. A Bíblia diz que ele fica cego por alguns dias, depois o Senhor cura ele, e o Senhor diz que ele agora é um vaso escolhido para padecer pelo evangelho, aleluia. Como que o Senhor Jesus vai ao contrário da nossa escolha?
Jesus, ele gosta sim desses homens valentes, homens corajosos, homens que acham que são melhores do que os outros, com um olhar de superioridade. Mas quando encontra com Jesus, irmãos, aquele que é leão vira cordeiro, aquele que não chora passa a chorar, aleluia. Aquele que agora pensa que é forte reconhece que é fraco, porque o próprio apóstolo Paulo diz: quando eu penso que sou forte, fraco eu estou. É o contrário. O Senhor vai na contramão. E quando o Senhor agora escolhe ele, a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo começa agora a ser perseguido, começa a encontrar obstáculos, e ele começa agora a enfrentar a obra missionária, e começa agora a enfrentar as prisões, começa a enfrentar o cárcere. A Bíblia vai dizer que agora ele é preso, por causa de quê? Por causa do evangelho, por causa da mensagem da cruz, da mensagem da salvação, da mensagem que liberta o homem. Agora ele vai para a prisão. E agora é diferente, irmãos, de que muitas pessoas, porque vale mais a pena, irmãos, 10 minutos orando do que um ano inteiro murmurando. Paulo não está murmurando, pelo contrário, agora ele está orando, ele está intercedendo, ele está escrevendo para a igreja aos Efésios. Interessante que quando nós abrimos as Escrituras, irmãos, os irmãos estudiosos da palavra de Deus sabem que o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Algumas partes do Antigo Testamento foram escritas em aramaico. Nós temos 5.000 cópias dos originais gregos do Novo Testamento. E quem foi o primeiro escritor do Novo Testamento? Foi o apóstolo Paulo. O primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito não foi Mateus, não foi Marcos, não foi Lucas e não foi João. O primeiro livro a ser escrito foi o livro de 1 Tessalonicenses, dentro de 51 depois de Cristo. Paulo, ele nasceu 10 anos depois da morte de Cristo, segundo alguns historiadores. Então perceba, irmãos, o que é o ministério de um homem que ora. Até mesmo numa circunstância adversa, uma circunstância que levaria ele a murmurar, ele estava agora orando, ele estava agora intercedendo. Uma circunstância a qual o faria deixar de pregar, ele está pregando. Sabe o que eu entendo? Como os próprios discípulos pediram ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus nos ensina a orar. A nossa vida, ela depende da oração, irmãos. A pregação, ela depende da oração. A liderança depende da oração. Até o louvor depende da oração. Nós estamos aqui de pé porque nós dependemos da oração. Nós só estamos aqui de pé porque alguém orou por nós. Porque alguém permanece orando por nós. Porque nós oramos e nós não terceirizamos, irmãos. Muitos hoje em dia terceirizam a oração. É por isso que nós estamos falando que cada vez mais os círculos de orações, ou as reuniões de oração, está cada vez mais vazia. Alguém vira para o pastor e diz: pastor, ore por mim, por esta causa. Mas ele mesmo não ora, ele mesmo não intercede. Mas o apóstolo Paulo está numa circunstância adversa, numa circunstância onde muitos parariam, abandonariam, mas ele não negocia a sua vida de oração, aleluia. Ele não negocia a sua intimidade com o Senhor. E ele está dentro do cárcere, ele está preso, mas ele fala: por esta causa me ponho de joelho, aleluia. Por esta causa eu oro. E que causa é essa, pregador? Paulo não está orando por intenções financeiras. Paulo não está buscando os seus próprios interesses. A palavra causa no original grego quer dizer ros. Ros quer dizer ação. Ele está orando em favor da igreja em Éfeso. Uma igreja que, se nós pegarmos o contexto, irmãos, ali existia um altar que era oferecido à deusa Ártemis, uma deusa da sensualidade, da promiscuidade. É isso que agora o apóstolo Paulo invade aquele lugar, cheio da unção de Deus, cheio do poder de Deus, e prega o evangelho do Senhor Jesus e levanta uma igreja naquele lugar. E agora ele está escrevendo para esta igreja, para que eles sejam edificados no amor e para que eles não entristeçam com as suas tribulações e com as suas prisões.
Paulo agora está querendo alegrar eles, animar eles, dizer para eles: olha, eu estou numa circunstância, numa situação difícil, mas até mesmo na minha prisão eu quero que vocês deem glória a Deus. Até mesmo na minha perseguição eu quero que Cristo habite plenamente em vossos corações. Até mesmo na minha prisão eu ainda dobro meu joelho e oro, porque a ação, eu não tenho poder algum agora estando preso, a não ser escrever, mas o meu Jesus, ele tem o poder para entrar dentro de vocês, aonde vocês estiverem, para sustentar vocês, para fortalecer vocês neste momento de luta e de adversidade. No momento que vocês estão enfrentando a idolatria, no momento que vocês estão enfrentando o reino das trevas e os demônios, aonde os seus filhos têm que viver e conviver com a imoralidade, aonde vocês, com o seu casamento, têm que ver tanta promiscuidade, tanta miséria, tanta corrupção, mas eu ainda estou aqui preso, mas eu oro, versículo 17, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Olha o que é um homem de oração, irmãos. E nós vemos Jesus, nós vemos Paulo, nós vemos os apóstolos, nós vemos tantos homens que marcaram a história, homens de oração como Lutero, homens de oração como Charles Spurgeon, como John Knox, como David Brainerd, como tantos outros que marcaram a sua geração, porque eram homens de oração, irmãos. Agora chegou a nossa vez de marcar essa geração como homens de oração, como homens que sangram o joelho, como homens que clamam ao Senhor Jesus. Porque o Brasil não está diferente daquele lugar em Éfeso. Porque a nossa nação não está diferente daquela geração que estava corrompida, que estava lutando contra o próprio Satanás. É por isso que o próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve o capítulo de número 6 aos Efésios, ele vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas a nossa luta é contra as astutas ciladas do diabo, a nossa luta é contra as hostes infernais da maldade, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais, irmãos. É uma guerra. E às vezes nós pensamos que a guerra é terrena, carnal. Às vezes a gente pensa que a gente enfrenta, irmãos, adversidades, é uma porta de emprego que se fechou, é o casamento, é uma prova no casamento, é uma prova dentro de casa, é um filho às vezes que se desviou dos caminhos do Senhor. A sua luta não é contra a carne, a sua luta é contra o inferno, contra o diabo. E a arma que o Senhor Jesus deixou para nós é a oração, irmãos. Nós temos que perseverar na oração. E nós só vamos vencer essa batalha se nós não abrirmos mão do lugar secreto de oração. Se nós não abrirmos mão de lá do nosso cantinho, um lugar de oração. Aquele lugar que você sabe, esse é o lugar onde eu me posiciono. Como o próprio Senhor Jesus Cristo diz, não faz como os fariseus não. Eles gostam de orar nas praças para serem vistos. Entra para o seu quarto, feche a sua porta. Ora em secreto, porque o Deus que vê em secreto te recompensará. Aleluia. É isso que o Senhor está querendo achar em nós aqui no século 21, nos dias odiernos, no dia atual, irmãos. Homens que não abrem mão da oração. Que a oração, ela não é uma obrigação, ela é uma necessidade. Quem de nós aqui fica sem fazer a sua higiene pessoal, sem escovar os dentes, sem tomar banho, sem se alimentar? Nenhum de nós. Assim deveria ser a vida de oração, a vida de leitura e meditação nas Escrituras. Porque como que nós vamos permanecer firmes se nós não orarmos? Como que nós vamos permanecer firmes se nós não pararmos para meditar no que Deus quer falar conosco, irmãos? Porque na oração o Senhor revela projeto para nós. É que na oração o Senhor se revela o seu cuidado para conosco. É na oração que nós percebemos os cuidados, os mínimos cuidados do Senhor pela nossa vida, pela nossa casa, pelo nosso lar. Só que muitas das vezes nós terceirizamos, irmãos. Muitas das vezes o ciclo de oração ele é lotado de mulheres, porque às vezes nós dissemos, nós trabalhamos demais. Nós não temos tempo. Talvez você não tenha tempo para estar no grupo de oração, no ciclo de oração ou na reunião de oração, porque você está trabalhando, mas nada impede você de ser um líder de oração lá dentro do seu trabalho.
Nada te impede de ser um líder de oração lá dentro da sua escola. Nada te impede de ser um líder de oração lá na faculdade, porque oração não é apenas nessas quatro paredes. Oração é a intimidade, é a vida com Deus. Como o apóstolo Paulo mesmo vai dizer: eu quero que vocês oram em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem contenda. Eu quero que vocês oram sem cessar. Aleluia. E oração também, irmãos, não tem nada a ver apenas com o movimento do corpo, se é de joelho, se é deitado, se é sentado, se é andando, se é dirigindo. O importante é você estar com o seu espírito convicto, conectado na presença de Deus. Oração tem mais a ver com disposição. Oração tem mais a ver com disponibilidade, irmãos. E é isso que o Senhor está procurando em nós. Homens comprometidos com a vida de oração. Que a oração, ela é poderosa, irmãos. Mas é a oração da fé. E eu não imagino uma pessoa que ora sem fé. Porque qualquer momento que você ora, você está expondo a sua fé. Porque você está entrando por um propósito. Você está conectando a Deus, você está falando com Deus. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque nós não vimos a Deus, mas pela fé, quando nós dobramos o joelho, nós sabemos que o Senhor está ouvindo a nossa oração, que o Senhor está ouvindo a nossa intercessão. Por mais difícil que a sua vida esteja, por mais lutas que você esteja enfrentando, por mais guerras e crises, desertos, vales que você esteja enfrentando, faça como o salmista Davi, ele vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por quê? Porque o Senhor está comigo, aleluia. E se o Senhor está com você, meu irmão, então você passa pelo vale falando com o Senhor, você passa pelo vale cantando, você passa pelo vale falando: Senhor, como diz o Lázaro na sua canção, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. E é aí que o Senhor está à procura de homens guerreiros na oração. Por quê? A palavra céu no grego é oramos, que quer dizer reino celestial. Olha para você ver, essa palavra no grego parece um pouco com a oração no português, mas o mais interessante, irmãos, que quando nós oramos, nós estamos nos desligando da terra e nos conectando com o céu. Se nós queremos ver o céu aberto para nós, nós precisamos cada vez mais orar mais, jejuar mais, vigiar mais, consagrar mais. Quantas pessoas não oram mais? Quantas pessoas negligenciam a vida de consagração, irmãos? Enquanto nós brincarmos de orar ou deixarmos de orar, o inimigo não vai deixar de perseguir a sua família. Ele não vai deixar de perseguir o seu ministério. Ele não vai deixar de perseguir a sua casa. Mas aquele que vive uma vida de oração, ele pode estar até dormindo. O Senhor desperta ele na madrugada e revela: olha, o inimigo tem se levantado, feiticeiros estão fazendo bruxaria contra a sua família, contra o seu casamento, mas eu já estou cortando, já estou quebrando o laço, já estou quebrando a feitiçaria. Dobra o seu joelho e agradece a Deus pelo livramento. Porque quem tem intimidade com Deus, o Espírito Santo fala, meu irmão, fala no íntimo. O Espírito Santo mostra. Às vezes você caminhando para o seu trabalho, o Senhor te direciona e te diz: não é por esse caminho, é para o outro caminho. Não é essa decisão, é a outra decisão, não é essa escolha. Por isso que nós temos que orar sempre antes de tomar qualquer decisão. O próprio Jesus Cristo é um exemplo para nós. Antes de Jesus escolher os seus discípulos, ele orava. Quando Jesus foi fazer a multiplicação dos pães, ele orou. Quando o Senhor Jesus foi antes da sua crucificação no Getsêmani, ele separa os discípulos e fala: ficai aqui porque eu vou ali orar. Olha o nosso maior exemplo, irmãos. Antes de todas as coisas, antes de todas as decisões, antes de qualquer atitude que você tomar, qualquer ação que você tomar, antes ore, antes fale com Deus. É por isso que essa palavra oração é palavras com ação. É por isso que você precisa falar, e é falar com aquele que resolve. Com aquele que entra com você e diz: você não tem força, mas eu tenho. Você não pode, mas eu posso, aleluia. Você não tem a
a ação para mover isso, mas o grandão da Galileia tem o poder para mover, aleluia. Ele tem o poder para resolver, meu irmão, aquilo que está quebrado, aquilo que está parado, aquilo que você tem enfrentado e gastado tempo. É por isso que ao invés de você murmurar, ore. Ao invés de você falar algo contra Deus, dobre o joelho e se humilhe diante dele. É por isso que quando nós oramos de joelho, orar de joelho é uma reverência, é você se humilhar e reconhecer que Deus é soberano, que se Ele disser sim, Ele é Deus, se Ele disser não, Ele continua sendo Deus, irmão. Se eu pregar ou não pregar, Ele continua sendo Deus. Se eu adorar, se você adorar ou não, Ele continua sendo Deus. É por isso que nós temos que entender quem Deus é e quem nós somos, irmãos. É por isso que nós temos que entender que o ser humano, ele depende da vida de oração. Se nós queremos vencer as hostes infernais da maldade, além de revestir de toda a armadura de Deus, é o próprio apóstolo Paulo que vai dizer ainda no capítulo de número 6, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficardes firme. Versículo 18, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E a oração também é a perseverança. Não é a gente orar hoje, irmãos, e deixar de orar amanhã. É orar continuamente. É orar até quando a gente não tiver forças mais para dobrar o joelho. Ou talvez chegou o dia mau, o dia em que você não consegue mais dobrar o seu joelho, você não consegue nem falar, nem esboçar reação. Mas é naquele momento que você está ali só em pensamento e você diz: Deus, eu não tenho força para fazer mais nada, mas eu ainda eu conecto a minha vida com o altar do Senhor, e eu falo com o Senhor em espírito, e eu oro e eu clamo ao Senhor. Chegou o dia mau, mas eu não vou me acovardar. Chegou o dia mau, mas eu não vou cruzar os meus braços. Chegou o dia mau, mas eu não vou parar, eu vou avançar. Sabe por quê, irmãos? A oração é como se fosse a gasolina da igreja. A oração é como se fosse o alimento. Foi cantado aqui hoje. É um alimento para que nós venhamos continuar. É permanecer firmes na oração, meu irmão. É por isso que nós não podemos abrir mão da nossa comunhão com Deus, da nossa comunhão com o Espírito Santo, do altar. É por isso que nós precisamos, irmãos, estar preparados, porque se nós queremos influenciar as outras gerações, nós precisamos primeiro ter um encontro com o Senhor Jesus, ter intimidade com o Senhor Jesus. Porque talvez dentro da sua casa o maior exemplo de oração não seja você, mas seja sua esposa, ou seja sua mãe, ou seja qualquer outra figura feminina. Mas em nome de Jesus, nessa noite, o Senhor Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: volte a liderar. Volte a exercer influência dentro da sua casa. A gente vai ver no Antigo Testamento Moisés sendo exemplo para Josué. Nós vamos ver Elias sendo exemplo para Eliseu. Nós vamos ver no Novo Testamento o apóstolo Paulo sendo exemplo para Timóteo, sendo exemplo para Lucas, sendo exemplo para tantos outros. E você? Quem tem se espelhado em você? Quem tem seguido o seu exemplo? Quem tem olhado e dito: eu quero ser como meu pai, porque ele é um homem de oração. Eu quero ser como meu pastor, porque eu estou vendo a luta que ele tem passado, a aflição que ele tem passado, mas eu não vejo aquele homem murmurando. Eu vejo aquele homem reunindo a igreja e dizendo: vamos orar, vamos colocar nos pés daquele que resolve, aleluia. Qual foi o tempo que você entrou dentro da sua casa e disse: vamos fazer um culto doméstico? Qual foi a última vez que você reuniu com a sua família e disse: hoje nós vamos orar junto, vamos orar em família? Qual foi a última vez que você disse: hoje nós não vamos assistir Netflix, hoje nós não vamos assistir um filme, hoje nós vamos estar à mesa junto para comer uma refeição e orar e louvar e interceder ao Senhor Jesus? Qual foi a última vez que você impôs a mão sobre a sua esposa, sobre o seu filho e orou? Qual foi a última vez que você fez um círculo de oração dentro da sua casa, pegou na mão do seu filho, na mão da sua esposa e vocês oraram juntos? Se você quer ver a sua família de pé, você tem que fazer isso urgente.
Se você quer ver o seu casamento ser abençoado, você precisa colocar Jesus dentro desse relacionamento, dentro desse casamento. Se você quer ver os dados inflamáveis do maligno acabarem, sumirem, é você mandar dentro da sua casa, não na sua esposa, mas mandar o reino das trevas recuar e dizer: aqui dentro dessa casa tem um homem de oração, aleluia. Eu estou dizendo aqui, não é para você mandar na sua esposa, irmãos. Tem muitos homens que são machistas, né? Existe o machismo e existe o feminismo. Tudo que é extremista não vem de Deus. Porque a Bíblia nos ensina a amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Então, dentro da sua casa não é para você mandar, é para você liderar. É diferente, entenda isso. Você líder, a sua esposa é auxiliadora, é adjuntora. Agora, se tem uma coisa que você manda, meu irmão, é o demônio sair, no nome de Jesus. Se tem uma coisa que você manda, meu irmão, é a enfermidade sair, no nome de Jesus. Tem alguém com fé nessa noite? Eu estou pregando para homens de fé. Eu estou dizendo que você tem autoridade, meu irmão. Você tem autoridade contra o reino das trevas. E quando você entender isso, você vai começar a orar mais, jejuar mais, se consagrar mais, despertar mais as madrugadas, entender a necessidade de um lugar secreto, entender a necessidade do monte, irmãos. Tem muitas pessoas hoje em dia que perderam esse desejo de orar no monte. Mas olha Jesus, ele orava no monte. Jesus, ele se separava em matas, em lugares a sós com Deus, e ele se derramava diante do Pai. E diferente dos pregadores da nossa atualidade que dizem: você tem que decretar, você tem que mandar, você tem que colocar Deus na parede, se Deus não fazer, eu rasgo a minha Bíblia. Jesus, com humildade, mesmo sendo Deus, mesmo sendo igual a Deus, irmãos, olha o exemplo, ele prostra-se de joelho, ele ora: Pai, todavia faz a tua vontade, aleluia, faz a tua vontade, o teu querer, ó Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas se não for, faz a tua vontade, aleluia. Nós temos que entender, irmãos, que a vontade de Deus, ela é superior à nossa. Até quando Deus diz não para as nossas orações, Deus está nos guardando, Deus está nos dando livramento, Deus está nos preparando para coisas maiores, aleluia. Deus está nos ensinando, até nos nãos de Deus, irmãos, nós temos que dobrar o joelho e dizer: Deus, muito obrigado, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aleluia. Então, meu irmão, não murmure. Quando você passar pela adversidade, quando você passar pela aflição, quando você passar pela provação, quando a porta fechar, quando você começar a passar por lutas dentro do seu casamento, lutas dentro da sociedade, lutas dentro na sua vizinhança, você estiver passando por guerras espirituais, dobre o seu joelho e fala: Deus, a luta está sendo grande, grande é a minha cruz, mas assim como o apóstolo Paulo venceu, assim como Jesus Cristo venceu, eu também vou vencer. E eu dobro meu joelho aqui e te agradeço nesta noite, porque eu sei que isso aqui é momentâneo. A luta é momentânea, a luta é passageira, mas grande é a vitória de Deus na nossa vida. Grande é o projeto de Deus na sua vida, homem de Deus. Grande é a missão que Deus preparou para você. Grande é a responsabilidade que Deus te entregou, aleluia. É por isso que você não pode parar e murmurar. É por isso que você não pode retroceder. É por isso que você não pode abandonar esta cruz. É por isso que você não pode ficar parado. Você precisa tomar uma ação, tomar uma atitude, agir por essa situação que você tem enfrentado. Porque quando você se coloca de joelho, Deus se coloca de pé por você. Quando você se derrama diante de Deus, aleluia, Deus luta por você. Eu vejo o jovem Daniel orando dentro de uma cidade, dentro de um país onde a idolatria também predominava, dentro da Babilônia. Aquele jovem intercedia, aquele jovem orava, aquele jovem jejuava. No primeiro dia que ele começou o jejum, Deus já tinha ouvido a oração dele. Mas foi preciso passar 21 dias, porque a guerra espiritual era tão grande entre o príncipe da Pérsia e
e o arcanjo Miguel, que acabou-se o 21º dia, a resposta chegou para Daniel, aleluia. Então, meu irmão, persevera, a luta está grande, talvez você orou hoje e aguarda a resposta agora, mas Deus está dizendo para você, persevera, a prova vai passar, a aflição vai passar, mas a minha provisão, a minha resposta, a unção, o poder vai chegar na sua vida. Vai chegar. Mas você precisa perseverar. Você precisa estar firme. Você não pode retroceder um passo sequer. O diabo pensa que vai destruir o seu casamento. Ele pensa que vai destruir o seu ministério. Ele pensa que vai parar a sua chamada. Ele pensa que ele vai desestabilizar você. Ele pensa que ele vai, agora eu vou tocar numa área dele e ele vai murmurar. Quer ver? Eu vou tocar nessa área na vida dele. Ele vai entregar a carteirinha dele de pastor. Ele vai largar a credencial dele de obreiro. Ele vai deixar de cantar. Ele vai deixar de pregar. Mas aí você está sendo fortalecido na oração. O diabo lançou o dardo, você se protegeu com o escudo da fé, e você foi para o joelho orar, e você foi buscar poder do alto, e Deus vai te dar vitória nessa área, e você vai voltar mais valente do que nunca, não pela sua força como homem, mas pela força que vem de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto você vai adorando, eu vou dar um gole aqui nessa água. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus maravilhoso, aleluia. Deus querido, aleluia. Deus está aqui nessa noite, meu irmão, para fortalecer a sua fé, para fortalecer a sua vida espiritual. Você vai levantar como um valente, não pela sua força física, mas pela força espiritual. Que essa, meu irmão, você não consegue na academia malhando os seus bíceps, não. Essa força você não consegue levantando concreto, levantando cimento, não. Fazendo serviço braçal, não. Essa força você só consegue no quartel general de Jesus Cristo de Nazaré. Essa força você só consegue estando na presença dele em oração. Essa força você consegue para desfazer, para derrotar o reino das trevas. Você vai destronar Satanás, meu irmão, lá no seu trabalho. Você vai destronar Satanás lá dentro da sua casa. Você vai destronar Satanás aonde você for. Você vai se levantar como um guerreiro na oração. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não sei se vocês já ouviram falar de um homem chamado John Knox. Ele foi um homem muito usado para trazer um avivamento ali na Suécia, se me falha a memória. E a história vai dizer que aquele homem orava tão fervorosamente que a rainha da Inglaterra, que estava em guerra contra aquela nação, ela disse: eu não temo os exércitos, eu temo a oração de John Knox. Olha o que é a oração, irmão. Outro personagem da história, que era o Martinho Lutero, a história diz que aquele homem orava 5 horas por dia, e ele disse: eu não posso, o dia que eu deixo de orar 1 hora sequer antes de sair, é um dia que eu perdi para Satanás. Olha para vocês ver, homens que valorizavam a oração. Jonathan Edwards, a história diz que ele orou 3 dias e 3 noites em uma mata, ele não comia e não dormia, rogando ao Senhor, buscando poder, buscando unção, e quando ele vai pregar um dos seus sermões, pecadores nas mãos de um Deus irado, a história diz que a visão dentro do ministério onde ele pregava, as pessoas estavam vendo como se o chão abrisse e o juízo final chegasse. Olha o que é o poder da oração. Ela muda a história de uma família, ela muda a história de um ministério, ela muda a história de uma nação, meu irmão. Ela muda a história do homem. Ela muda a situação. E eu quero concluir, meu irmão, nessa noite, dizendo para você nessa noite, que se você quer vencer, se você quer chegar aonde Deus tem proposto para você, você não pode largar o lugar secreto da oração. Eu não sei se o lugar onde você ora é no seu quarto, não sei se é numa máquina na sua empresa, eu não sei o ambiente que você separou para ser o seu lugar de oração. Não abra mão da oração, meu irmão. Persevere unânime naquele lugar. Não abra mão de estar ali com Deus. O seu lugar a sós, onde você desliga a internet, aonde você desliga da humanidade e você fica conectado no trono da graça de Deus. E nós só vamos vencer nessa geração, irmãos,
se nós orarmos. Não existe fórmula mágica para vencer o pecado, não existe fórmula artifício a não ser através da oração. Nós precisamos orar. Se nós orarmos, nós vencemos o pecado. Se nós orarmos, nós vencemos os principados e as potestades. Se nós orarmos, a oração ela tem o poder para abrir a porta, para abrir os céus, aleluia, e para trazer o sobrenatural de Deus à terra. Louvado seja o nome do Senhor. Você está sendo encorajado a orar. Você está sendo encorajado a voltar para o lugar da oração, para voltar para o altar da oração, para voltar a ser um líder, um sacerdote dentro da sua casa, para ser aquele que influencia a sua esposa, para ser aquele que influencia os seus filhos, para ser aquele que influencia lá dentro do seu trabalho. Talvez você tenha um patrão que é só o sangue de Jesus, mas se você orar, meu irmão, aquele ambiente vai mudar. A história daquela pessoa, daquele homem, daquele líder, daquele empresário vai mudar, porque, meu irmão, maior é aquele que está em vós do que aquele que está lá fora. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu quero te convidar a nós estarmos em pé para nós orarmos junto. Eu quero colocar em prática essa temática dessa noite, meu irmão. Por esta causa me coloco de joelho, por causa, homens de joelho, família de pé. Qual é a causa que você dobra os seus joelhos todas as manhãs ou todos os dias? Qual é a causa que você ora? Qual é a causa que você fala com Deus? A temática é clara: homens de joelho, família de pé. Eu sei que a nossa causa nessa noite é pela nossa família, pela nossa casa, pela nossa parentela. Eu não sei a adversidade que você tem enfrentado, a situação difícil que você tem enfrentado, mas eu quero dizer para você que Deus está com você dentro desse deserto. Deus está com você dentro desse vale da sombra da morte. Deus está com você dentro dessa situação difícil. Não faça como o povo hebreu fez no deserto. No deserto eles murmuraram, não entraram na terra prometida. Moisés sofreu tanto cuidando daquele povo, por um descuido ele deixou de ouvir a voz de Deus e agiu por impulso e também não conseguiu entrar na terra prometida, mas até mesmo para ele entrou na mansão celestial, no céu, aleluia. E se nós queremos, irmãos, entrar na terra prometida, se nós queremos viver o projeto de Deus na nossa vida, nós não podemos perder a intimidade com Deus. Quem está entendendo essa palavra nessa noite? Quem vai sair daqui com poder, com unção, com força, com azeite derramado sobre a sua vida? Deus está renovando a sua força, Deus está te convidando a orar mais, Deus está te convidando a jejuar mais, Deus está te convidando a se entregar mais a Ele na oração, aleluia, glória ao Senhor. Eu quero te convidar a orar nessa noite. Eu não sei a causa que você entrou nessa noite. Talvez você entrou aqui nessa noite machucado, talvez você entrou aqui nessa noite cheio de ansiedade, talvez o seu sorriso é um sorriso apenas de fora, mas a sua alma está chorando por dentro. Eu quero te convidar a orar. Eu não sei se você tem a disponibilidade agora de dobrar o seu joelho, ou se você quiser orar sentado, orar em pé, não sei a forma, mas eu quero agora colocar em prática essa temática nessa noite. Homens de joelho, família de pé. Vale mais apenas orar 10 minutos de joelho do que um ano de murmuração. Olha, homens de joelho, já dobraram o seu joelho? Dobra o seu joelho aqui nessa noite. Começa a interceder agora pela sua família. Começa a interceder agora pela sua casa. Você ouviu sobre o ministério de Jesus na oração. Você ouviu sobre o ministério de Paulo. Mesmo dentro do cárcere, ele dobrava o seu joelho e orava pela igreja em Éfeso. Aleluia. Mesmo passando pela adversidade, ele orava. Deus vai levantar você nessa geração. Assim como levantou Lutero para levantar contra a tirania da igreja católica romana. Assim como ele levantou Charles Randall Spurgeon para trazer um avivamento na Inglaterra, como ele levantou John Wesley para trazer um avivamento na Inglaterra, como ele levantou tantos homens de oração para trazerem avivamentos, para mudarem o ambiente na família. Deus está levantando você nessa noite. Começa a falar com ele aí, começa a interceder, começa a adorar, começa a chorar diante dele. Não é vergonha um homem chorar diante de Deus. Diante de Deus o homem chora. Diante
diante de Deus o homem se humilha, diante de Deus o homem se entrega. Você que está me assistindo aí, dobre o seu joelho, começa a interceder a Deus pela nação, começa a falar com Deus pela sua família. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos, meu Pai, que estão de joelhos dobrados, que estão intercedendo, meu Pai, que estão colocando a sua fé em ação, que estão colocando a sua fé em prática. Oh Deus, aonde tem um homem de joelho, meu Pai, aonde tem a igreja de joelho, meu Pai, meu Deus, em nome de Jesus, estenda a sua mão de poder, derrama o teu azeite, derrama a tua unção, derrama poder, derrama, meu Pai, autoridade. Não é Satanás que manda dentro desse lar, quem manda é o Senhor Jesus de Nazaré. Não é Satanás que vai destruir esse casamento, é o Senhor que vai restituir esse casamento. Não é o diabo que vai destruir esse ministério, é o Senhor que vai levantar esse ministério. Oh meu Pai, oh meu Deus, aleluia. Vai derramando a tua unção, vai derramando o teu poder, vai derramando a unção, vai derramando o poder, que a murmuração venha sair dos nossos corações e que nós venhamos orar mais, que nós venhamos vigiar mais, que nós venhamos interceder mais. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus nós oramos unido agora. Meu Deus, vai desfazendo toda feitiçaria, vai desfazendo toda bruxaria, toda obra do maligno, meu Pai, levantada para separar esse casamento, para destruir essa família, para colocar os filhos nas drogas. Em nome de Jesus nós repreendemos agora, em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus nós profetizamos, meu Pai, que todos os feiticeiros desse bairro, meu Pai, vão se converter, Senhor, que os feiticeiros vão aceitar a Jesus e vão ser pregadores do Evangelho. Nós profetizamos, meu Pai, em nome de Jesus, que toda feitiçaria levantada contra nós não prosperará, mas a oração da igreja, a oração de um justo, meu Deus, vai de encontro agora a todo esse mal e vai caindo por terra agora, meu Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, toca agora, Senhor, toca agora nesse joelho, Senhor, toca agora nessa enfermidade, toca agora, Espírito Santo, nesse casamento. Meu Deus, dá sabedoria a esse homem para tratar a esposa, meu Deus, dá sabedoria a esse homem para criar os filhos, meu Deus, dá sabedoria a esse homem, meu Pai, para administrar os seus negócios, para tomar boas decisões. Meu Pai, faz de nós homens de oração, faz de nós, Senhor, homens de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todos dizem um amém bem forte. Aleluia, glória a Deus. Vale mais a pena, irmão, 10 minutos de joelho orando do que uma vida em murmuração. Amém? Agradeço a Deus pela oportunidade em nome de Jesus. Amém? Deus falou com você.